E aí, meu bom povo? Como é que vocês estão? Só de boas? Quinto ano, nosso último encontro aqui, né? Antes de vocês irem pro sexto ano aí, Fundamental 2, outra etapa da vida de vocês. Eu estou muito feliz que vocês, né, vão ser pessoas bastante iluminadas, com muito sucesso. Então, vamos falar um pouquinho sobre o nosso provão, né? A última provinha que vocês vão fazer aqui. E eu, presentinho para vocês, fiz um provão tranquilaço, supimpa, facinho, para que vocês saiam bem aí e possam entrar de férias sem maiores dificuldades. Ok, pessoal? Olha só, o que é importante saber para você fazer o provão? O conteúdo é quase o mesmo, né? Porque o nosso conteúdo é cumulativo, então o mesmo conteúdo que caiu no teste, que caiu no simulado, vai cair também aqui no provão. E mais o que nós discutimos nas últimas aulas, né? Então eu vou colocar aqui só os principais tópicos, só os principais pontos. Vai ser uma aula bem rapidinha, vocês vão ver, 10 minutinhos a 15 minutinhos, vocês vão ver aqui que nós conseguimos matar todos os assuntos mais importantes. Então, roteiro de estudo. O que nós estamos estudando, pessoal? Nós estamos estudando a história do Brasil, né? Nós estamos falando do Brasil na chamada Nova República. Nova República, esse período, né, que nós vivemos aqui hoje, a Nova República, né, que engloba aí o início, né, da redemocratização do Brasil. Redemocratização do Brasil. Nós vimos que durante 21 anos os presidentes do Brasil eram do exército, eram militares, eram generais. E aí, no ano de 1984, teve uma grande manifestação pedindo que as eleições para presidente fossem o voto direto, as chamadas diretas já. Não foi aprovado, mas demonstrava que as pessoas queriam escolher os seus presidentes. E aí, em 85, o primeiro presidente que não era militar, depois de 2 décadas, né, foi eleito. O presidente eleito foi Tancredo Neves, um político muito famoso, muito antigo aí na política brasileira. Porém, Tancredo Neves, eleito por voto indireto, mas acabou falecendo, né, antes de tomar posse. E aí quem assumiu, né, o governo foi o vice-presidente José Sarney. E nessa redemocratização do Brasil, ela aconteceu principalmente aqui no governo Sarney. Por quê? Porque foi onde construiu, né, criou-se a nova Constituição Brasileira, Constituição Federal, da Federação, Constituição do Brasil de 1988. Foi durante o governo José Sarney que aconteceu a criação desta Constituição. Nós vimos que Constituição é um conjunto de leis que vão organizar a vida política, social, econômica de um país. É o conjunto máximo, essas são as leis mais importantes que organizam a vida de um país, né? E a Constituição que nós vivemos, que é válida até hoje, é a Constituição Federal. Eu não sei se vocês estão vendo os jornais, por exemplo, né? Talvez alguns de vocês, eu sei que assistem jornais com os pais, né, que leem aí as notícias. Estava acontecendo um problema aí na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado queriam reeleger, queriam ficar mais um mandato como presidente das suas casas lá. Só que a Constituição proibia, a Constituição falava, não pode mais que tanto tempo. E aí, por mais que eles tentaram mudar, né, o Poder Judiciário foi chamado para falar, né, o que podia e o que não podia, ele que julga as leis e fala, ó, a Constituição é muito clara, não pode, não pode.
Então a Constituição é a lei suprema de um país. E a nossa Constituição, a Constituição brasileira, ela tem um apelido carinhoso, né? Ela tem um apelido que é a chamada Constituição Cidadã. Olha, esta Constituição foi criada logo após um período de ditadura, de torturas, de violências, e agora buscavam proteger os direitos de todos os cidadãos, fazer com que todos os brasileiros tivessem pelo menos direitos básicos, como o direito à vida, como o direito à saúde, à educação, ao emprego. E aquelas pessoas que eram mais vulneráveis, né, que sofriam ali, por exemplo, os povos indígenas, os povos quilombolas, descendentes de escravizados, né, também tiveram alguns direitos lá, demarcação das suas terras, respeito das suas diferenças, né? Por isso que essa Constituição é chamada de cidadã. Ela tenta fazer com que todo brasileiro tenha, né, os direitos básicos, né, ele seja atendido ali os seus direitos básicos. Pessoal, porém, enquanto estava acontecendo essa redemocratização, enquanto estava acontecendo esse período aqui de criação da Constituição, você tinha, né, uma grave crise econômica. Essa grave crise econômica, né, havia ali a dívida externa. O Brasil devia muito para outros países. Inclusive, no ano de 87, o Brasil falou assim: gente, nós não vamos pagar, não damos conta de pagar. Devo, não nego, pago quando puder. Isso é muito ruim, porque os países não vão investir num país, né? Os empresários não vão investir num país que não paga suas dívidas, né? E aí essa dívida externa era muito grande, né? Você tinha aqui um atraso tecnológico. O Brasil tinha empresas muito atrasadas, porque durante a ditadura a economia era muito fechada, né? As empresas não competiam ali com as de outros países, então as empresas ficaram muito atrasadas e você tinha aqui, né, a grande inflação, que era o terror da galera, que era o terror da economia, né? A alta dos preços, a desvalorização do trabalho. Você tem aqui, ó, diversos planos econômicos para tentar estabilizar a economia. Para tentar estabilizar a economia. Olha, pessoal, uma série desses planos econômicos foram lançados para tentar organizar a economia. Qual foi o primeiro deles, né? Olha, o Plano Cruzado foi o principal. Foi o primeiro plano lançado aqui. Durante o governo Sarney, tentou-se fazer um plano para acabar com a inflação. Congelava o preço das coisas, congelava o salário das pessoas, não imprimia mais dinheiro, né? Aumentava ali as taxas, os impostos para conseguir arrecadar mais dinheiro, né? Para tentar organizar a economia. Apesar deles inicialmente parecer resolver os problemas, nos primeiros 9 meses ele foi bem sucedido, né? Essa prática de congelar à força os preços não deu certo. As pessoas consumiram demais, aí a produção ficou bem abaixo do que as pessoas precisavam, começou a faltar produtos, né? E não deu certo, né? Então tiveram outros planos, como o Cruzado 2, como o Plano Bresser, Plano Verão. Então, vamos colocar aqui o Cruzado 2, eu não vou nem colocar. Carlos Pereira Bresser era um economista
comunista que propôs, geralmente leva o nome deles, Plano Funaro. O Plano Cruzado também é chamado de Funaro, porque o ministro da economia era o Funaro. E aí tem o Plano Verão. E aí depois do Sarney, quem que é o primeiro presidente que foi eleito pelo povo, né? A primeira eleição em 20 e poucos anos que o povo participou para presidente, quem foi eleito? Fernando Collor de Mello. O Collor, pessoal, lançou também o seu plano econômico, mas tentou congelar o preço, ainda pegou o dinheiro que o povo tinha no banco, mas não deu certo. E aí, apenas o Plano Real, lá em 1994, é que vai conseguir, né, por fim, de fato, os problemas principais da economia. Ok, pessoal? O Plano Cruzado foi o primeiro plano econômico para tentar organizar a economia. Mas a economia só começou a se organizar mesmo com o Plano Real. Quem era o presidente do Plano Cruzado? José Sarney, o primeiro. Quem que foi o presidente que criou ali o Plano Real, que conseguiu organizar a economia do Brasil? O presidente Itamar Franco, né? Ele era o vice-presidente do Collor. O Collor sofreu o impeachment. Ele renunciou antes, na verdade, mas ele sofreu um processo de impeachment e aí ele renuncia e ele abandona a presidência. E aí você tem o vice-presidente, o Itamar Franco, assumindo, né, a presidência do Brasil. E aí esse Itamar Franco, ele vai fazer o Plano Real, que vai acabar organizando a economia brasileira. Ok, pessoal? Olha, outros temas que eu vou tratar com vocês aqui vão ser relacionados aos desafios que o Brasil vai enfrentar no século XX. Foram as últimas aulas que nós tivemos, né? E falamos um pouquinho sobre política, né? E aí, então, vou colocar aqui um tema que é a estrutura política do Brasil. Estrutura política do Brasil. Olha, nós falamos, por exemplo, que esses dias tiveram eleições, né, municipais. Tiveram eleições para vereadores e para prefeitos, né? Eleição, pessoal, é uma das principais formas de ação cidadã. Você votar, você eleger os representantes políticos, né? E aqui, pessoal, quando nós falamos de estrutura de poder, nós falamos aqui dos poderes, os 3 poderes que existem no Brasil. Existe, então, o poder executivo, é aquele que executa as leis. O executivo é que põe em práticas. O outro poder vai criar as leis. E quem que vai aplicar? Quem que vai implantar essa lei? São os prefeitos, são os governadores, são os presidentes, né? Então, o presidente, o governador, o prefeito e os seus respectivos ministros e secretários. Ministros e secretários. Então, se você for o prefeito e indicar alguém para ser o responsável pela saúde do município, o secretário da saúde, ele faz parte do poder executivo. Pessoal, olha só, nós estamos vivendo a pandemia, mas as vacinas estão começando a ser distribuídas, né? Quem que vai organizar a distribuição das vacinas? Quem que são os responsáveis? É o poder executivo. Tem uma lei lá, a vacina tem que vir, o povo tem que tomar a vacina, beleza. Quem que vai ser o responsável por distribuir as agulhas, distribuir os medicamentos, né? Fazer toda essa logística de distribuição, de armazenamento, de profissionais que vão trabalhar?
é o poder executivo. Olha, quem que vai executar a distribuição da vacina? Poder executivo, ok? Existe um poder, pessoal, que é o responsável por julgar, judiciário. Ele, né? Aqui nós temos então os juízes, né? Os ministros dos superiores tribunais, ministros. E nós temos a principal instância do judiciário, que é o Supremo Tribunal Federal, famoso STF. São 11 ministros que são responsáveis por julgar as leis, por interpretar. Isso é constitucional? A Constituição permite essa lei ou não permite essa lei? Então, por exemplo, se eu criar uma lei aqui, né, uma lei para voltar os castigos corporais nos alunos, os professores poder dar choque nos meninos, né? Essa lei não vai ser aprovada, infelizmente, né? Por quê? Porque existe na Constituição a defesa do direito. As pessoas têm o seu corpo inviolável, não posso maltratar alguém, bater em alguém. Então, o Supremo Tribunal Federal não ia aceitar essa lei, porque ela é contra a Constituição. E existe um poder que nós falamos sobre ele, é um dos mais importantes, que é o legis, vem de lei, legislativo, que é responsável pela criação das leis. No âmbito municipal, são os vereadores, os caras que propõem as leis, né? Você também tem os deputados. Os deputados são os verdadeiros representantes do povo. Ele pode ser estadual, para criar as leis do estado, ou ele pode ser federal. Então, por exemplo, existe deputado estadual de Goiás, existe deputado federal pelo estado de Goiás, mas eles atuam em áreas diferentes. O deputado federal cria lei para o Brasil inteiro, o deputado estadual cria lei só para o estado dele. E você tem também os senadores, né? Senadores, pessoal, eles representam os estados. Então são 3 senadores por estado, independente se ele é grande ou pequeno. Os deputados representam o povo. Então, como tem estado, tem lugar que tem mais gente que outros, você tem estados que tem mais deputados que outros, né? O legislativo é um dos mais importantes, a responsável dele criar as leis. Além de criar as leis, qual que é a outra aptidão aqui do poder legislativo? É fiscalizar os outros 2 poderes. Quem que pode tirar um presidente? Os deputados. Quem pode tirar um prefeito? Os vereadores. Quem pode fazer o impeachment de um ministro do Judiciário, do Supremo Tribunal Federal? O Legislativo. Então, além de criar as leis, você também tem aqui fiscalizar o Executivo e o Judiciário. Ok? Pessoal, olha só. Outro tópico que nós estávamos falando é sobre os desafios que o Brasil vai enfrentar, né? Então, quais são os desafios que o Brasil do século XXI, da atualidade, enfrentam? Olha, nós somos um país ainda com uma grande desigualdade social, ou seja, tem muitas pessoas pobres e poucas pessoas que são muito ricas. Nós somos um país que tem muito problema com racismo, as pessoas negras sofrem discriminação pela cor da pele, pela origem, pela ascendência deles. Nós temos problemas relacionados à educação. Muitos brasileiros não possuem formação, muitos brasileiros são analfabetos, não chegaram a completar ali a educação básica, né? Muitos alunos não completam seus ensinos por vários motivos. Isso acaba gerando um sério problema para o Brasil. O Brasil, apesar de ser uma economia muito poderosa, é um país que está lá atrás nos rankings, né, da educação. Nós falamos sobre problemas ambientais, como que o Brasil está fazendo para lidar com problemas de acúmulo de lixo.
de usar energias recicláveis, né? Como que o consumo consciente é importante. Nós falamos o que é o desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento sustentável é você produzir, gerar riqueza, gerar emprego, mas sem agredir o meio ambiente de uma forma que não seja possível contornar, né? Que não seja possível você recuperar esses recursos. Aqui, pessoal, eu vou colocar só, né, os presidentes da nova república. Presidentes da nova república. Olha, nós tivemos o José Sarney, mas o José Sarney, ele foi num período de transição. A nova república começa com a Constituição. Então o primeiro, né, foi o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor de Mello. Ele foi o primeiro a ser eleito por voto popular depois da ditadura. Só que ele sofreu impeachment, né? E aí o seu vice vai chegar ao poder, o Itamar Franco. É Itamar Franco, né? O chamado o pai. Existe um outro político que gosta de ser chamado de o pai do Plano Real. Mas o Plano Real foi criado durante o governo do Itamar Franco. O ministro da Fazenda do Itamar ficou tão famoso que ele foi eleito, né? O Fernando Henrique Cardoso. Ele foi eleito por 2 vezes, inclusive é ele quem cria lá, né, a lei da reeleição. Depois do FHC, que é a sigla dele, né, FHC, foi o Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. Depois ele consegue emplacar a Dilma Rousseff, que vai sofrer o impeachment, e quem vai governar durante um tempo é Michel Temer. Nas eleições de agora de 2018, Bolsonaro, presidente do Brasil. Então, nós estudamos basicamente até aqui, né? Até o Plano Real. Nós não falamos aqui, não vai cair, tá? Eu só coloquei para fazer a ordem dos presidentes que vieram na nova república. Então, o Collor sofreu impeachment, Plano Real que resolveu a economia foi feito pelo Itamar Franco. Ok, pessoal? Fiquem com Deus, boa prova para vocês, sejam muito felizes e quando puderem, dá uma passadinha no vídeo lá para dar um abraço na gente, tá? Tchau, tchau.